Nós, de Arquituros. Somos um. Podcast Arquituros Comentado. Reflexões ressonantes sobre a sonda de Arquituros. Olá, muito boas-vindas. O podcast Arquituros Comentado retorna às atividades e a gente começa inaugurando um novo tipo de episódio aqui, que é o Arquituros Resumido. Isso mesmo. Nesse episódio, a gente vai tratar de uma forma mais enxuta o que aconteceu nos últimos 5 episódios. Cada episódio desse podcast se refere a um capítulo do livro Sonda de Arquituros. Então, para que a gente às vezes relembre alguns pontos principais, sem ter que reouvir, né, às vezes 5 horas ou mais de áudios aqui no podcast, esses aqui são episódios bem básicos para a gente apenas relembrar as principais partes. O podcast Arquituros Comentado precisou ficar um tempo em stand-by, né, em pausa, até que eu pudesse organizar algumas questões da minha vida, estabilizar a minha rotina, e agora a gente retorna, e para facilitar, né, ainda mais a sua participação aqui, né, a gente vai trazer esses episódios agora, esses pocket episódios, esses episódios de bolso mais resumidos. É uma honra ter você novamente aqui na nossa audiência. Lembre que você pode sempre entrar em contato através das nossas redes sociais e mandar a sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão. Agora vamos voltar então a embarcar na nave e conhecer quem são os arcturianos. Nós, de Arquituros, somos muitos e somos um. No capítulo 1, preâmbulo, Nós de Arquituros, nós conhecemos os arcturianos. Eles são personagens que contam a história da sonda de Arquituros em primeira pessoa. Na verdade, em muitas primeiras pessoas, porque são vários personagens diferentes que narram essa história. Eles começam se apresentando de uma forma coletiva, Nós de Arquituros. Isso reflete que eles não têm uma presença individualista, mas sim uma cooperação entre todos de Arquituros. E eles começam a compartilhar o prazer que eles sentem em finalmente conseguir entrar em contato conosco. Eles falam que esse canal de comunicação esteve fechado durante muito tempo, enquanto nós, enquanto humanidade, enquanto uma espécie, tentamos de diversas formas bloquear essa comunicação, né? Nós tentamos várias formas e a gente falhou em todas. A gente levou a nossa mente a um estado, como eles chamam, de gangrena. E só depois que nós tivéssemos experienciado todas as falhas das nossas tentativas vãs, é que eles finalmente podiam encontrar uma abertura para poder se comunicar conosco. Eles dizem que não falam nem do passado nem do futuro, mas de uma linha do tempo paralela. Ou seja, é como se essa história estivesse acontecendo neste agora. Sempre que a gente se conecta com a história, é como se ela estivesse acontecendo naquele exato instante. Isso é muito curioso para nós porque já começa a quebrar um pouco os nossos preconceitos sobre o tempo, né? O tempo espacial. Os arcturianos vão dizer que o tempo ele só pode ser acessado pela mente, mas a nossa experiência humana de mente ela é limitada pelo medo da morte. Como nós temos medo da morte, a gente não experimenta a potencialidade total da mente. E sem ter isso, né, sem essa mente livre, a gente não consegue conhecer o tempo e sem o tempo não podemos experimentar a telepatia. Nós, de Arquituros, somos todos telepáticos. A telepatia, segundo os arcturianos, ela acontece no tempo. O tempo como o canal da comunicação telepática, e os arcturianos são todos telépatas. Isso faz com que a gente já tenha que reimaginá-los de forma diferente. Eles dizem, o nosso corpo não é igual ao corpo de vocês, não pense na gente como se nós fôssemos uns ETzinhos, né? uns bonequinhos lá no espaço, lá longe da Terra, lá ao redor, né, da estrela Arcturus, lá não sei quantos anos-luz de distância de vocês. Não é isso, né? Porque a nossa experiência de ser acontece no interior da mente. E essa mente é radiossônica, ou seja, ela não está no espaço, né? Ela está no tempo. E isso já faz com que a gente tenha que buscar novas referências de imaginar que corpos são esses, né? Quem são esses arcturianos? Como que eles existem? E isso eles vão explicando nos próximos capítulos.
Arcturus, a medida mais alta, que conecta através do poder harmônico da ordenação. Eles falam que Arcturus é uma história que permeia a nossa cultura humana. O próprio nome Arcturus, ele é dividido em Arc, que significa a medida mais alta, Tu, que significa aquilo que liga, e Rus, que significa o poder de ordenar de forma harmônica, e que histórias como a Távola do Rei Arthur são vestígios da sonda de Arcturus na memória planetária aqui da Terra, e que aos poucos nós vamos nos lembrando. E para que eles possam contar o que é a sonda de Arcturus, eles nos levam para um período sombrio da própria história de Arcturus. Um período que tem poucas informações, mas que é fundamental para a gente entender de onde veio a sonda e por que ela é como é. Ele diz que isso é antes ainda de um período chamado de Grande Unificação da Arte Primária, o qual é um período marcado pela harmonia de todos os planetas do sistema estelar arcturiano, e que antes dessa grande unificação, esse sistema não era assim todo harmônico, ele era dividido, ele tinha uma espécie de separação, e essa separação foi responsável por dar início a essa grande unificação que viria mais tarde, justamente nesse lugar diferente do sistema estelar arcturiano é que existem os compartilhadores secretos do tempo, um grupo de arcturianos que começa a experienciar o tempo de forma telepática, ainda sem muita técnica, ainda sem muito conhecimento, mas é ali que é o início de tudo. Isso nos leva para o capítulo 2, as origens heteróclitas dos compartilhadores secretos do tempo. Na totalidade do círculo do tempo, nós de Arcturus nos tornamos nós mesmos. No segundo capítulo, quem começa a contar a história são esses compartilhadores secretos do tempo de Arcturus. Eles contam que, no início dessa jornada da sonda de Arcturus, antes ainda da sonda ser estabelecida, existiam 12 planetas ao redor da estrela Arcturus. Esses 12 planetas eram diferentes entre si. Porém, os 10 mais próximos da estrela, eles tinham uma espécie de razão harmônica de evolução da vida. Ou seja, apesar de eles serem diferentes em tamanhos, todos os seres arcturianos que viviam nesses 10 planetas mais próximos, eles estavam ali em uma medida harmônica de evolução. Todos os seus sistemas sensoriais estavam progredindo na mesma proporção. Porém, os 2 últimos planetas mais distantes, chamados de Urarctânia Maior e Urarctânia Menor, justamente por causa do tamanho do campo gravitacional deles, que um era muito maior do que o outro, então eles eram chamados de Urarctânia Maior e Menor. Apesar da diferença de tamanho e da força do campo gravitacional entre a Urarctânia Maior e Menor, eles eram considerados planetas gêmeos, e eles tinham uma órbita até similar. Porém, pela diferença entre eles, acontecia algum tipo de desvio ali, acontecia algum tipo de contraste em relação aos 10 primeiros planetas. Então, as órbitas 11 e 12 eram diferentes e precisavam de um tratamento diferente. Os arcturianos, então, foram até esses planetas e ali eles acabaram se desenvolvendo de forma diferente também, ou seja, os seres arcturianos que foram para esses 2 planetas mais exteriores, numa tentativa de harmonizá-los e fazê-los serem mais parecidos com os 10 primeiros, eles acabaram mudando. E ali eles começaram a se tornar o que o livro vai chamar de heteróclitos, ou ainda compartilhadores secretos do tempo. Nós, heteróclitos, somos irregulares em nosso amor e anormais em nossa capacidade de prazer. Em nós, floresceu o total conhecimento do compartilhar do tempo. Os heteróclitos são aqueles que são anormais ou irregulares, diferentes na sua capacidade de sentir prazer
E eles desenvolvem os seus órgãos dos sentidos de uma forma diferente, justamente por causa dessas órbitas estranhas dos dois planetas. E isso faz com que esses arcturianos sejam diferentes dos arcturianos dos 10 primeiros planetas, que vão ser chamados de homóclitos, justamente, porque eles têm tudo isso de forma mais homogênea. Enquanto os heteróclitos seguem as suas próprias leis, os homóclitos seguem a lei do coletivo, aquilo que é o melhor para todos, é uma coisa mais velada. Os heteróclitos, eles são mais ousados, eles começam a experienciar o prazer de formas totalmente novas, inovadoras, criativas, e isso eles vão chamar de orgasmo. Esse orgasmo não é um orgasmo meramente sexual como a gente teria aqui na Terra, Eles entendem o orgasmo como uma forma muito mais avançada, muito mais elevada de prazer. Eles chegam até a chamar de esporte. E ao se tornarem heteróclitos, compartilhadores secretos do tempo, eles se percebem também diferentes da Liga de 10, como é chamado os 10 primeiros planetas, mais próximos da estrela Arcturus. Então eles separam isso, Eles dizem os 10 são aqueles que dormem, e nós somos aqueles que exploram, todos os nossos corpos no tempo. E começa a florescer esse compartilhar do tempo de forma mental entre eles. É importante que a gente lembre que eles são seres mentais e não necessariamente seres orgânico-biológicos como nós aqui na Terra, como a gente se vê aqui na Terra em geral. Eles até têm uma parte do corpo dentro da terceira dimensão, mas isso eles vão explicar em outro capítulo. Isso nos leva então a derrota heteroclítica da Liga de 10, que é o nome do terceiro capítulo do livro. Nós, de Arcturus, reconhecemos que ser é, primeiro e acima de tudo, mente. No terceiro capítulo, os compartilhadores secretos de tempo explicam qual que era a função da Liga de 10. Eles explicam que o objetivo desses 10 planetas era estabilizar as pulsações da estrela Arcturus e fazer com que esse brilho da estrela alcançasse o sistema inteiro. E tudo isso estava indo muito bem, isso estava de acordo com os princípios cósmicos, até que eles alcançaram essa estabilidade, mas eles começaram a super proteger a vida. Eles começaram a criar várias ligas de defesa para a proteção da vida, ao ponto que a consciência da Liga de 10 estabilizou, mas os sistemas de proteção continuaram evoluindo e isso acabou criando um estado de dormência neles. É dito que o último ato nobre de ousadia da Liga de 10 antes de eles dormirem foi enviar esses colonizadores para os 2 planetas mais distantes, que depois viriam a se tornar os heteróclitos e os compartilhadores secretos de tempo. E aí, uma vez que acontece essa tentativa de colonizar os 2 últimos planetas, esses heteróclitos percebem que a Liga de 10 estava adormecida e super protegida, nesse alto serviço de defesa e segurança para todos, como eles chamam. E aí os heteróclitos perceberam que a sua própria existência não era algo ao acaso. Eles entenderam que tudo que a Liga de 10 fazia era obedecer instruções da própria estrela Arcturus, que eles chamam também de radion central estelar, que é como se fosse um centro de comando, uma fonte que emite em todas as direções as informações telepáticas. E a Liga de 10 foi obedecendo, até sem muita consciência disso. E aí, a função de existir esses heteróclitos lá longe, na parte mais externa desse sistema estelar, era justamente de acordar novamente a Liga de 10. Nós somos as crianças do Radião Central Estelar. Mas é claro que a Liga de 10 não via dessa forma. Na sua ignorância ou na sua vaidade, eles acreditavam que o objetivo, a intenção da estrela Arcturus, era fazer com que os últimos 2 planetas se incorporassem à Liga de 10 e se transformassem na Liga de 12, 12 planetas homóclitos. E acabaram estranhando quando os arcturianos dos 2 planetas mais distantes
eles começaram a gerar prazer de forma diferente. Esses 2 planetas entraram num acordo telepático, e quando eles fizeram esse tipo de combinação, eles começaram a sentir orgasmos pansensoriais. Isso foi a primeira grande descoberta desses heteróclitos, que compartilhar o tempo telepaticamente induz ao orgasmo pansensorial. E por isso, eles tiveram que se tornar a Liga dos Compartilhadores Secretos do Tempo. Mas por que secretos? Justamente porque quando a Liga de 10 descobriu o que eles estavam fazendo, experimentando, eles tiveram uma resposta punitiva, eles não gostaram nem um pouco daquilo. E forçaram campos de força eletromagnéticos artificiais ao redor desses planetas. Só que isso não adiantou de nada, muito pelo contrário. Até causou uma confusãozinha inicial entre os heteróclitos, porém aquilo estimulou eles ainda mais, ao ponto de se tornar uma sensualidade telepática, né, que era a comunicação entre esses 2 planetas. E esses campos de força acabaram apenas impulsionando isso ainda mais, eles estavam ainda mais apaixonados telepaticamente uns pelos outros. E aí, o que era para ser uma punição, acabou se tornando ainda um estímulo maior entre esses heteróclitos. Quando a Liga de 10 percebeu que isso não estava surtindo efeito, muito pelo contrário, eles sentiram muito medo. E nesse medo, eles atraíram uma grande nuvem densa de vestígios de memórias de guerra, de passados sombrios, e eles entraram em um estado de guerra contra os 2 planetas mais distantes. Apontaram suas armas para lá e dispararam, devastando grande parte dos planetas, né, acertando muitas partes desses heteróclitos, dando o que parecia ser uma grande tragédia. Mas os heteróclitos não se sentiam em guerra contra a Liga de 10. Eles não quiseram rebater, eles podiam ter feito algo até para usar o campo de força contra a Liga de 10. Mas eles queriam, na verdade, que a Liga de 10 acordasse. Eles estavam olhando com compaixão para esses velhos, enrijecidos em suas telepatias não utilizadas. A Liga de 10 tinha telepatia, mas ela estava tão atrofiada que acabava não tendo prazer nenhum ali. E os heteróclitos entendiam que a telepatia precisava gerar prazer. A relação sexual, orgásmica, da telepatia era algo fundamental. E aí eles descobriram um jeito, de conseguir reverter essa situação. Isso eles contam a partir do capítulo 4, Os Compartilhadores Secretos do Tempo e a Descoberta do Código Pulsar. O que vocês chamam de amor, amor sensual, amor sexual, é só o começo da nossa mais alta forma de esporte. O capítulo 4 traz o clímax dessa disputa, dessa divergência entre os homóclitos e os heteróclitos dentro do sistema arcturiano. É dito que entre os próprios heteróclitos, entre os próprios compartilhadores secretos de tempo, existia ainda um subgrupo ainda mais avançado na exploração dessa telepatia. Eles eram chamados de os analógicos da Super-Ura Arctânia, como era chamado essa dupla de planetas. Esses analógicos entendiam a lei da analogia cósmica. O que era isso? Eles entenderam que havia certos padrões na forma como a telepatia acontecia e na resposta sensorial que isso causava, ou seja, determinados tipos de combinações, de analogias telepáticas entre esses 2 planetas gerava estímulos que podiam ser previstos, estímulos de prazer, como se fossem déjà vus, como se fossem umas sensações de rememória. E eles também foram mapeando qual a força que fazia tudo isso acontecer, e eles chamaram isso de força G, a quinta força, a força do tempo, a força que era usada pelo próprio Radião Central Estelar, pela própria estrela, para conseguir informar todos os outros planetas telepaticamente. A Liga de 10 não era sensível a essa telepatia justamente porque eles
condicionaram tudo à sobrevivência, né? À preservação da vida de forma artificial. E enquanto os heteróclitos estavam agora, né, artisticamente sensíveis a esses comandos. Então eles começaram a mapear esses padrões e chamaram isso de cavalgar pulsares ou de código pulsar. O ato de exercer esse código pulsar era o chamado cavalgar códigos pulsares. E aí eles descobriram que eles podiam fazer isso incluindo a Liga de 10, já que a Liga de 10 também era informada pela estrela Arcturus. Eles tinham telepatia, ainda que ela estivesse, né, obstruída, né, ainda que ela estivesse, não obstruída, a melhor palavra, ainda que ela estivesse mais reduzida, mais dormente, eles podiam penetrar entre a Liga de 10 e assim começar a estimulá-la de dentro para fora. Graças a essa força G, né, que era atraída cada vez mais toda vez que eles cavalgavam pulsares entre a Liga de 10, graças a essa força G, a Liga de 10 foi perdendo cada vez mais força, no sentido de eles foram sendo estimulados cada vez mais, ao ponto que aquela dormência foi diminuindo, e aí, usando o prazer e a compaixão, eles conseguiram, os heteróclitos analógicos conseguiram vencer o torpor da Liga de 10, ao ponto de que ela não tinha mais todo aquele poder inicial e aquele propósito artificial de proteção da vida a todo custo, né, ele foi sendo dissolvido. E é assim que no capítulo 4, os heteróclitos conseguem vencer o torpor da Liga de 10. E isso leva para uma nova era, que é a era da grande unificação da arte primária, que é o capítulo 5, magnetismo radial e a arte primária da grande unificação. Você está gostando do podcast? Então siga-nos na rede social, instagram.com/podcast_Arcturus. No 5º capítulo, nós percebemos que o comando foi assumido pelos heteróclitos, ou seja, aquele projeto da Liga de 10 de formar uma Liga de 12 de homóclitos, aquilo acabou, foi dissolvido e agora havia o domínio de Arcturus, que é como eles chamaram esse novo momento em que os 12 planetas estavam libertos. Só que aí as coisas começaram a mudar, porque antes eram só 2 planetas em telepatia, em prazer, agora eram 12. E aí algumas coisas tiveram que ser reorganizadas para comportar uma harmonia telepática em todo o domínio de Arcturus. A primeira coisa que eles fizeram foi separar aquela conexão que tinha entre Arcturus maior e menor, entre os planetas 11 e 12. E para poder criar novas analogias entre esses planetas, novas conexões. E eles fizeram uma outra organização. Eles pegaram o primeiro planeta, o mais próximo da estrela, e emparelharam ele com o 12º, com o último. E depois eles foram fechando esses circuitos internos, ou seja, o segundo planeta mais próximo foi emparelhado telepaticamente com o 11º planeta, o terceiro com o 10º planeta, o quarto com o 9º e assim por diante, né? Então eles conseguiram organizar essas 6 duplas, né, entre os planetas mais próximos e os mais antigos de uma forma simétrica. Ao fazer isso, eles perceberam que Arcturus agora, a estrela Arcturus e o seu comando, né, de Radion Central Estelar, estava comunicando com eles de uma forma muito mais livre, muito mais aberta. Eles conseguiam entender agora, a nível consciente, quais eram as intenções dessa estrela Arcturus, né? De onde vinham essas intenções, qual era o futuro. Eles começaram a ter muito mais clareza. E esse novo emparelhamento foi baseado na própria observação fractal dos seus corpos. Então, lembra que os arcturianos, eles se viam de forma coletiva, né? Isso começa aqui. Eles até entendem que, telepaticamente, eles são uma única unidade, né? Dissolvida no tempo e espaço, espalhada pelo tempo e espaço. Mesmo assim, eles também são compostos de unidades, né? Como se a gente fosse chamar de pessoas, né? Só que eles não veem isso como unidades separadas.
Eles entendem cada unidadezinha como um esporo de sentido, ou seja, como um receptor de sentidos, mas não de uma pessoa, de um ser, mas do todo, de todo o sistema arcturiano. E aí, cada um desses esporos tem diferentes corpos, ou melhor, uma característica corpórea para cada dimensão em que eles atuam. Então, a primeira dimensão é a dimensão da vida, então eles são seres vivos. A segunda dimensão dos sentidos, né, onde acontece a informação sensorial. E toda a informação sensorial, ela é trazida para o corpo da terceira dimensão, que é chamado de corpo vegetal, que é o corpo tridimensional mesmo, né? A parte deles que é tridimensional, reúne toda a informação sensorial e leva isso para o corpo quadridimensional, que é o corpo do tempo, né? O corpo holonômico. É nesse corpo de quarta dimensão que eles conseguem acessar a telepatia. E tudo isso leva para um outro corpo pentadimensional, ou seja, é a dimensão onde a inteligência está cooperada de uma forma cristalizada. Então, esses diferentes aspectos dos corpos deles, em várias dimensões, foi a inspiração para eles reorganizarem esses planetas, entendendo que os planetas também eram fractalmente diferentes esporos de um único corpo, que era a estrela Arcturus e o seu sistema planetário. Então, da mesma forma que eles se entendiam como um único ser, eles estenderam isso fractalmente a todos os planetas e ao sistema estelar. E por isso eles conseguiram ter muito mais acesso, muito mais clareza às intenções da estrela Arcturus. E ao se tornarem um com sua estrela, e todos os seus planetas e todos os seus seres, eles perceberam que podiam ainda se comunicar com outras estrelas e nadar telepaticamente para investigar outros mundos. E é assim que nasce a concepção inicial da sonda de Arcturus, uma sonda que parte desse sistema para acessar outros sistemas, outras consciências, outras organizações e assim viver outras aventuras. Esse período de harmonia de Arcturus, onde nasce a sonda de Arcturus, esse período é chamado de a arte primária da grande unificação, né, que é o princípio do magnetismo radial. Radial fala, né, dessa expansão da quinta força a partir de um centro. E magnetismo justamente, né, porque isso tem a ver com os campos magnéticos, mas também com o propósito unificado e harmônico em que todo o corpo trabalha rumo ao mesmo objetivo. E isso foi graças, então, ao cavalgar pulsares dos analógicos heteróclitos compartilhadores de tempo. E isso faz com que a gente vá para o capítulo 6, o Radion Central Estelar e a Federação Galáctica. E isso é o assunto do nosso próximo episódio do podcast Arcturus Comentado. Se você gostou de alguma parte aqui em específico e gostaria de mais informações, eu te convido a ouvir novamente os episódios anteriores, que são mais longos, né, que são mais dedicados. A gente vê bastante coisa que estava lá no glossário, ouve a opinião de outros ouvintes, os comentários, e também a gente se aprofunda em algumas questões. Se você sente vontade de participar de alguma forma, mandar o seu áudio, mandar a sua voz, uma mensagem de voz ou uma mensagem de texto, fique à vontade para entrar em contato pelo campo de comentários aqui da página do Spotify ou pelas nossas redes sociais no Instagram, @podcast_Arcturus no Instagram. Repetindo, @podcast_Arcturus. Você também pode ajudar esse projeto fazendo uma doação voluntária no Apoia-se, que é uma ferramenta online. É como se fosse um chapéu virtual, né? Você se cadastra, faz uma doação. Você pode fazer uma doação recorrente mensal, no valor que você escolhe. Para fazer uma doação recorrente, você acessa apoia.se/podcast_Arcturus. Gratidão pela sua atenção, por compartilhar também o seu tempo aqui.
E nos vemos no próximo episódio do Arquituros Comentado. Em Lacash, eu sou outro tu. No próximo episódio de Arquituros Comentado. O domínio de Arquituros está se tornando parte do RCE. Descobrimos que o núcleo de cada planeta contém um mini RCE dormente. E estamos sendo observados. Quem são eles? O que é essa Federação Galáctica? Quem são esses Maias? Olá! Você está escutando o podcast Arquituros Comentado, produzido voluntária e gratuitamente por Jonathan Jeremias, o DJ King 98, professor de inglês, jornalista cultural e pesquisador da Lei do Tempo. O objetivo deste podcast é comentar em 52 episódios cada capítulo do livro Sonda de Arcturus, publicado originalmente em 1992 nos Estados Unidos e em 2002 no Brasil pela editora Madras, escrito pelo autor José Argüelles, professor e PhD em História da Arte pela Universidade de Chicago, ativista cultural e autor de uma vasta bibliografia sobre a regeneração da paz mundial por meio do tempo natural. Este livro é importante porque ele descreve de forma muito rica e lúdica e por meio de uma ficção narrativa, uma odisseia intergaláctica alienígena, uma nova concepção para a mente humana e propõe ainda a conscientização para corrigirmos os abusos de poder, o medo da morte, a nossa ideia de separatividade, tanto uns dos outros quanto para com a Terra e o Universo, e ainda apresenta práticas meditativas, introduzindo conceitos importantes sobre o tempo natural. Apesar de não estar mais sendo editado, este livro é fundamental para quem está iniciando estudos em lei do tempo e na bibliografia de Argüelles. Por isso, este podcast serve como uma ponte para que as pessoas acessem indiretamente os ensinamentos do livro, de forma comentada, legal e gratuita. Este é o podcast Arquituros Comentado, reflexões ressonantes sobre a sonda de Arcturus.